Olá, alunos do sétimo ano, eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui para mais uma aula da nossa unidade. Então vamos verificar o objeto de hoje? Então observem que essa é a aula de número 73 e o objeto de conhecimento é pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações. Detalhamento, população e amostra. Variáveis, população e amostra, amostragem. Essa é a nossa aula, então vamos dar início a ela. Ok, então a nossa aula de hoje é sobre pesquisa, amostragem. Então eu tenho certeza que você já foi alvo de alguma pesquisa, você já foi em alguma loja, principalmente aí nos shoppings, quando você sai de alguma loja, tem lá a pesquisa para você dizer o que você achou, como foi o atendimento daquela loja, se foi bom, se foi regular, se foi ótimo. Ou em algum lugar, geralmente quando você vai, depois chega a mensagem no seu celular para você verificar e avaliar como foi aquele atendimento ou aquela compra, não é assim? Quando você compra algum eletrodoméstico em algumas lojas, sempre você recebe depois a pesquisa, né? Como foi a sua compra, qual a sua avaliação. E tudo isso é pesquisa. Então nós vamos verificar como essas pesquisas podem ser feitas, qual o objetivo dessas pesquisas nós vamos verificar hoje, tá? E você também aí, você pode fazer uma pesquisa, não é? Alguma curiosidade, alguma coisa que seja relevante, algo importante, com certeza, para que você possa fazer aí e, como diz, divulgar os seus dados e a sua pesquisa, tá? Então vamos aí à nossa cartela, verifiquem. Nossa aula de hoje, população e amostra. Então o que é isso? Nós vamos começar aí entendendo o que é a amostragem. Então observem aí que isso é um processo de seleção, tá? Então população é amostra. Observem aqui que tem escrito que a amostra ela é utilizada para a coleta dos dados a serem estudados. Então essa é a fase inicial de qualquer pesquisa e essa é a sua importância. Então, no processo de amostragem, dois conceitos são fundamentais, que é a população e amostra. Então, já sabemos, vamos lá, entendendo. Nós já sabemos que é a fase inicial. A gente tem que verificar que a amostra, a amostragem, por onde nós vamos começar. Então, é desse ponto que nós iniciamos, então, com essas duas definições. Precisamos saber quem é a população e quem é a amostra. Então, vocês viram aí, nós estamos em processos aí de pesquisas, lojas fazem isso. Quando nós queremos saber algo, a população é muito grande. Por exemplo, aqui no Amazonas, quantas pessoas têm internet em casa? São muitas pessoas. Então, às vezes, não é viável pesquisar todas as pessoas. O que se faz então? Pegue uma pequena amostra, por isso o nome, amostra. Vou pegar uma amostra dessa população. Então eu posso, por exemplo, me comunicar com 10 pessoas de cada município apenas e fazer a amostra dessa pesquisa, né? Quantos têm internet em casa, certo? Então é uma pesquisa e como eu for fazer essa pesquisa, eu vou usar uma amostra, selecionar e então um grupo, tá ok? Então esse é o processo inicial, nós vamos fazer essa seleção de onde nós vamos fazer essa pesquisa, ok? Então vamos voltar à nossa cartela para vocês verificarem a diferença disso. Continuando então, próxima cartela, tem aí ó, um exemplo, população. Olha esse cartaz. Então, temos aí um exemplo, tá? Mas vamos ver ali a nossa definição. É o conjunto de elementos que apresentam em comum uma determinada característica. Por exemplo, todos os cães e gatos com sintomas de raiva. Então nós temos aí uma campanha. Que campanha é essa? Vacine, certo? Então, essa campanha é destinada a todos os pets, né? Todos os cachorros, cães e gatos, ok? Todos eles estão aí sendo alvo dessa campanha, ok? E qual seria a amostra, então? Como eu escolheria essa amostra? Então, para a gente fazer todos os cães e gatos, aí é mais complicado.
Então, para que a gente possa fazer uma pesquisa de quantos já foram vacinados ou quantos precisam ser vacinados, a gente pode usar apenas uma seleção, uma pequena parte desse grupo, certo? E essa pequena parte é chamada de amostra. Vamos continuar então na nossa cartela? Continuando então aí, a definição de população é o conjunto de elementos, ou seja, são todos, tá? Toda a população. Lembra, população de uma cidade, todos os habitantes de uma cidade. População do Amazonas, todos os habitantes do Amazonas. Mas a amostra já é uma parte desse conjunto, tá? Desse grupo. Então, a amostra, observem aí na nossa cartela, a amostra é um subconjunto que representa a população, como eu já disse, né? Uma seleção, uma parte daquele grupo que mostra na população. E nesse caso, um subconjunto de pessoas, animais, objetos e acontecimentos. Então, no caso lá da campanha, então nós temos aí uma amostra, um cão e um gato, certo? Um representando cada uma da espécie. Então, tá aí a diferença entre população e amostra, certo? Ok? Podemos fazer também uma amostra aí na sua escola. Podemos verificar aí, por exemplo, a preferência por merenda escolar, o que vocês preferem? Então, para pesquisar entre toda a escola vai demorar, não vai? Principalmente se a sua escola for uma escola que tem os 3 turnos. Então, o que a gente faz? A gente vai selecionar uma amostra. A gente pode pegar um grupo da manhã, um grupo da tarde e um grupo da noite, por exemplo, e fazer aí a seleção dos dados, das escolhas que eles tiveram e apresentar essa nossa pesquisa. E isso pode caracterizar a escolha da escola inteira, certo? Mas aí a amostra você vai pegar, então, pequenos grupos, tá? Uma seleção de toda a população, certo? Vamos continuar, então, aí a nossa aula, continuando aí na nossa cartela. E agora nós vamos, então, identificar a população e a amostra em situações do cotidiano. Então, eu tenho aí o nosso primeiro exemplo, eu quero que vocês analisem com muito carinho, muita paciência para que a gente possa fazer a diferença. Isso é simples, não estamos fazendo nenhum cálculo matemático aqui, é só para que você possa identificar, porque você vai fazer uma pesquisa e você precisa entender esses conceitos, certos? Então vamos aí ler comigo? Olha aí o nosso primeiro exemplo. Para avaliar a eficácia de uma campanha de vacinação em crianças com idade entre 1 e 2 anos, 192 mães com filhos nesta idade foram pesquisadas sobre a última vez que vacinaram seus filhos. Ok? Então, nosso primeiro exemplo. Pergunta: qual é a população e qual é a amostra desse nosso primeiro exemplo aí? Já tem a resposta para vocês, certo? Já está aí na nossa cartela, mas é que para que vocês possam identificar a diferença entre esses dois conceitos, certo? Então, a população, todos, tá? População, são todos os elementos. E quais são todos os elementos, então, aí dessa campanha? Essa campanha é para quê? Para avaliar a eficácia de uma campanha de vacinação em crianças com idades entre 1 e 2 anos. Então, são todas as mães que têm filhos entre 1 e 2 anos, certo? Então, essa é a população. Mas eu não vou fazer uma pesquisa com todas as mães, não vou entrevistar todas as mães que têm filhos entre 1 e 2 anos, certo? São muitas mães. Então, não tem como fazer essa pesquisa. Até tem, mas vai demorar tempo. Então, para que essa pesquisa seja feita, olha só, 192 mães foram entrevistadas, né? Foram pesquisadas. Então, essa é a amostra, ok? Então, população, todas as mães de crianças com idade entre 1 e 2 anos e a amostra, 192 mães que foram entrevistadas, ok? Então, tá aí a diferença entre população e amostra no nosso primeiro exemplo. E você aí, já conseguiu identificar? Já consegue fazer um exemplo, então, aí, sobre população e amostra que você possa verificar aí na sua sala de aula, na sua escola, no seu bairro, na sua família? Dá para fazer já? Eu tenho certeza que sim. Mas se você ainda não conseguiu diferenciar esses conceitos, né, um do outro, nós trouxemos mais exemplos para que a gente possa trabalhar então aí esses dados, certo? Vamos então mais uma vez aí ao nosso quadro. Olha aí o nosso segundo exemplo. Observem bem.
Para verificar a audiência de um programa do Canal 32, alguns telespectadores foram entrevistados com relação ao canal em que estavam sintonizados no horário do programa. Então, com esse exemplo, eu pergunto de vocês, qual a população e qual a amostra? O que vocês me dizem? Ah, professora, a população são todos os elementos, é todo o conjunto. Então, já está aí na nossa cartela. Então, a população se refere a quem? A todas as pessoas que estavam assistindo a TV quando o programa foi transmitido, certo? Então, todos os telespectadores ali, ok? E a amostra? Não foram entrevistados todos os que estavam lá assistindo, certo? Então, o que foi feito? Foi feita uma entrevista com alguns. Então, a amostra são os telespectadores que foram entrevistados, ok? Então, tá aí a diferença entre população e amostra mais uma vez para vocês, tá ok? E isso é muito importante, mais uma vez, lembrando aqui para vocês, isso é muito importante porque vocês irão fazer pesquisa ou então vocês irão verificar pesquisas, vai chegar pesquisas prontas para vocês em gráficos, em tabelas e vocês precisam verificar de onde isso foi feito. Como isso foi feito? Vocês com certeza já chegou em uma pesquisa, mas como que pesquisaram tudo isso? Será que entrevistaram todas as pessoas do Brasil? Todas as pessoas do nosso estado? Não, com certeza não. Foi feita uma amostra e dessa amostra chegaram-se alguns resultados. Tá ok? Vamos continuar então a nossa aula? Continuando aí. E essas pesquisas que utilizam aí as amostras, elas podem ter objetivos diferentes e aí entram as variáveis e podem ser classificadas em qualitativas ou quantitativas. O que é isso, professora? Vamos lá. Nós vamos começar com as variáveis, que são os atributos ou qualidades. A gente pode usar também aí números. Nós podemos, por exemplo, investigar a cor dos olhos, o sexo, certo? Pode pesquisar então aí as preferências. Quando eu falo disso, eu estou falando de variáveis qualitativas, o nome já diz, qualitativas, tá? E depois eu também posso usar números para expressar certas pesquisas também, e aí eu vou usar as variáveis quantitativas, que aí é quando eu me refiro a contagem e enumerações e faixa de valores. Então nós temos aí nas quantitativas, na verdinha, nós temos a discreta e a contínua. E nós temos exemplo de cada uma aí, tá? Então, as discretas são aqueles números fechados, tá? Número de irmãos, idade, quando eu falo assim, somente do ano. Qual a sua idade? Somente isso. Quantos anos? Quando eu falo disso, estou falando de quantitativa discreta, tá? Número de eletrodoméstico, número de filhos, tá? São números fechadinhos. E o outro é contínua, como o próprio nome diz aí, ó, contínua. É algo assim que não está ali fixo, certo? Que é a renda familiar, por exemplo, peso, altura, é algo que pode contínuo, até tem um nome aí escrito, né? Dá uma ideia de que isso pode continuar, tá? Eu posso pesquisar, por exemplo, aqui a altura de vocês, mas vocês estão aí em processo de crescimento. Daqui a 2 anos eu posso fazer essa pesquisa e com certeza isso vai mudar, certo? Tá ok? Então, tá aí as variáveis. E dentro dessas variáveis, das qualitativas e da quantitativa, eu tenho aí, como vocês podem ver, as divisões, certo? Mas nós vamos trabalhar cada uma dessas e vamos verificar a diferença também entre elas, tá? Começando aqui pelas qualitativas. O que é isso? Variáveis qualitativas. Que elas não podem ser expressas numericamente, pois relacionam situações como cor da pele, cor dos olhos, são exemplos, tá? Marca de refrigerante, marca de automóvel, preferência musical e entre outras, certo? Eu posso perguntar de vocês, por exemplo, qual é a sua marca preferida, por exemplo, de moto? Quais são as suas marcas preferidas de moto? E aí, nesse caso, quando eu falo isso, eu posso fazer uma pesquisa e perguntando, fazendo uma amostra aqui com vocês. Então, eu estou fazendo aí, usando as variáveis qualitativas, certo? Porque eu estou aí vendo a preferência de vocês, não é numérica, tá ok? Posso verificar também aí qual time que vocês mais torcem, qual é a preferência de vocês também, é qualitativa, tá ok? Então, para que vocês possam verificar aí a diferença certinho entre essas variáveis, ok? E vocês podem citar outros exemplos aí, não podem? Como os que eu já coloquei aqui. E além desses, existem muitos outros.
Vamos continuar então na nossa cartela. Então já sabemos as variáveis aí qualitativas e elas se dividem em ordinais e nominais. Ordinais, o nome já diz, significa que existe uma ordem, certo? Que vai aí caracterizá-las. E as variáveis nominais, mas vamos começar ali das ordinais. Elas não são numéricas, mas obedecem a uma relação de ordem. Por exemplo, conceitos, quando você vai em uma loja e você recebe lá depois que você sai da loja, pede uma avaliação. Como foi o atendimento dessa loja? Foi ótimo, foi bom, regular ou foi ruim? Qual que você escolhe? Então, isso daí é uma variável qualitativa que está avaliando ali qualidade, mas é ordinal. Por quê? Observem bem. Porque cada um desses conceitos obedecem uma ordem. Então, ruim, regular, bom, ótimo, certo? Então, isso daí diz como foi a qualidade, se é boa ou ruim, certo? Então, conforme for aumentando, melhor, certo? Você está avaliando bem. Então, se você diminuir, então você está avaliando ali de forma negativa aquele atendimento ou aquela loja, certo? Então, isso é uma variável qualitativa ordinal. E eu acho que vocês já passaram por isso, não já? Então, existem isso daí. E também existem agora, nós vamos falar sobre as nominais. E eu quero que vocês acompanhem na nossa cartela também. Olha aí. Elas não estão relacionadas à ordem, tá? Elas são identificadas apenas por nomes. Como, por exemplo, as cores vermelho, amarelo, preto, azul, rosa, verde. E também, como exemplos de nominais, temos as marcas de carro, nome de bebidas, local de nascimento e entre outros. Então, todos esses exemplos aqui, ó, eles são exemplos aí de variáveis nominais, como eu já falei para vocês aqui, né? Eu posso apenas perguntar de vocês aí o que vocês preferem, a sua preferência. E essa preferência não vai indicar nenhuma ordem, apenas a pergunta, né? Apenas você está respondendo ali de forma qualitativa, né? Então, essas são variáveis qualitativas. Então, ordinais obedecem a uma ordem, certo? Mesmo que não esteja indicando ali o número, só conceito, como bom, ótimo, ruim, regular, certo? Mas elas são ordinais. E existem as nominais, que não se referem a números, não estão falando ali de ordem, apenas de preferência ou de seleções. Tá ok? Bem claro aí para vocês, certo? Vamos continuar então aí a nossa cartela? Então já sabemos aqui, ó, que nas variáveis qualitativas, nós temos então as ordinais, certo? E nós temos também as nominais. Para colocar aqui a diferença. E agora nós vamos falar sobre essas variáveis aqui, ó. As variáveis quantitativas, que são aquelas que nos conduzem a números. E vocês já viram bastante, né? Essas são as mais famosas que a gente mais verifica aí por aí. Então vamos continuar então na nossa cartela, que vai falar aí a diferença e como nós podemos aí conceituar cada uma dessas variáveis. Então, as variáveis quantitativas. O que é isso, professora? Nós usamos essas variáveis com representação numérica e elas podem ser classificadas em discretas e contínuas. Então, ó, os números ali fazem parte dessas variáveis, tá? Então, começando, as variáveis quantitativas discretas. Elas são representadas por números inteiros. Então, por exemplo, números de revistas vendidas, quantidade de consultas médicas, números de filhos de um casal, número de irmãos. Quantos irmãos você tem? Eu posso fazer uma pesquisa aqui com vocês, não posso? Uma pesquisa aqui entre os professores também aqui do CEMEAN. Então, quando eu faço isso, eu estou falando sobre variáveis quantitativas, porque eu estou me referindo a números, a quantidade de irmãos. E esses números, eles são discretos, certo? São números fechados. Então, eu sei que vocês já sabem, eu posso perguntar isso e vocês vão dizer certinho, né? Tenho tantos irmãos. Se for um casal, se você já for casado, ó, tenho tantos filhos. Os professores aqui, né? A maioria já tem filho, tenho tantos filhos. E quantos irmãos? Tenho tantos irmãos. Isso, então, aí são números e esses números são chamados de discretos, ok? Vamos continuar, então, na nossa cartela. E agora nós vamos falar sobre as variáveis quantitativas contínuas.
que já são representadas por números reais, ou seja, aí vai entrar os números decimais, porcentagens, não só números inteiros, certo? Vai entrar aí todos os números que nós temos aprendido até aqui. Então, como exemplo, nós podemos citar o peso de um produto, certo? Por exemplo, quando você vai comprar um pacote de café, o que você encontra no mercado? Você encontra lá café com pacote de 250 gramas, certo? Que isso é a mesma coisa que 0,250 quilos, ok? Certo? Então, olha aí, ó. Eu começo a trabalhar aí com números decimais. A altura dos alunos, como nós pesquisamos aqui no início. Então, quando eu estou falando isso, estou falando de variáveis contínuas, certo? Que eu tenho aí a altura dos alunos de uma escola. Eu vi aqui, nós ouvimos aí alturas de 1,65, de 1,62, de 1,70. A altura do professor Paulo, que é 1,72, a minha altura, que é 1,60. Então, isso, quando eu estou falando sobre esse tipo de pesquisa, nós estamos falando sobre variáveis quantitativas contínuas, tá ok? É que usa aí, ó, vamos lembrar mais uma vez, vou colocar até aqui de outra cor, números reais, tá? Para representar essas variáveis, tá ok? Velocidade de objetos e entre outras situações que eu posso citar várias outras situações aqui em que a gente usa isso daí. Por exemplo, também o salário, né? A sua renda familiar, o seu salário, quanto você ganha ou quanto você poderia ganhar por certo serviço. Então, tudo isso nós estamos usando ali, ó, números e que nós estamos usando variáveis quantitativas contínuas, porque geralmente é um número, como a gente pode dizer, que você chama, né, número quebrado. Então, existe um valor ali, um número real representando esse valor, certo? O tamanho de objetos também, massa, geralmente quem trabalha aí transportando objetos, você trabalha muito com isso, a gente pode também fazer a pesquisa, né? Nós temos aí na nossa região muitos barcos, então, quais são a maioria dos barcos que nós temos na nossa região? Quanto de massa que eles podem transportar? Então, tudo isso a gente pode pesquisar, certo? Então, quando eu estou falando sobre isso, nós estamos falando sobre variáveis quantitativas contínuas, ok? Então, essas são as diferenças e eu vou voltar aí na tela para vocês verificarem mais uma vez, para que não haja aí confusão e nem dúvidas sobre esse tipo de variável, tá bom? Então, mais uma vez aí sobre variáveis quantitativas para vocês, tá? Nós temos as discretas e nós temos também as contínuas, tá? Então, para que fique aí bem claro para vocês, quantitativas discretas representadas aí por números inteiros, tá? E as contínuas, números reais, ou seja, pode ter números quebrados, números decimais lá pelo meio. Tá ok? Tudo certo? Então, até aí? Então, eu vou voltar aqui para o nosso mapa, tá? Para o nosso fluxograma, para que vocês possam verificar aí toda a nossa aula resumida aí para vocês, tá? Não esqueçam que as qualitativas, elas podem ser aí obedecendo uma ordem ou não. E agora você vai fazer uma pesquisa. O que vocês acham? Vocês podem pesquisar aí na sala de vocês aquilo que eu acabei de falar aqui para vocês. Quantos irmãos você tem? Então, você pode aí fazer, como que você faz isso? Você coloca tudo em tabela e você verifica lá quantos alunos tem um irmão, quantos alunos tem dois irmãos, quantos alunos tem três, quantos tem quatro e assim por diante. Então, você está fazendo ali uma pesquisa, certo? E você está usando que variável? Você está usando uma variável quantitativa, porque eu estou falando aí de números, a quantidade de irmãos, certo? E essa quantitativa, ela é discreta ou não? Se eu estou usando ali números inteiros, ela é uma variável discreta, tá ok? Então, vocês podem fazer isso agora e depois me dizer ou comentar o que vocês têm aí a nos falar sobre essa pesquisa. Qual é a maioria da sala? A maioria da sala tem 3 irmãos, a maioria da sala tem 4 irmãos, ou a maioria tem só um irmão? Tá ok? Eu, por exemplo, eu tenho 3 irmãos. Nós somos uma família com 4 filhos. Então, olha aí, ó. Como está, então, aí a média de vocês? Tudo isso nós estamos falando sobre pesquisa, certo? Mas também existem outros tipos de pesquisa. Eu posso falar assim,
Como é a disciplina de matemática para você? O que você acha? É ruim? É regular? É bom ou é ótimo? Como que você avaliaria aí a disciplina de matemática? Aí eu estou falando o quê? Eu estou falando de uma variável qualitativa, certo? Porque eu não estou trabalhando aí com números para dizer aí, eu não estou pedindo para você dar uma nota, estou falando sobre qualidade. Então você vai lá e marca uma dessas. Mas quando eu estou falando sobre isso, sobre ruim, regular, bom e ótimo, nós estamos trabalhando aí uma ordem. Então ela é quantitativa ordinal, porque conforme a ordem que você escolha, ali está falando sobre a qualidade ou sobre a sua opção, certo? Então essa é a diferença, tá, gente? Não esqueça. Variáveis qualitativas, variáveis quantitativas. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Espero que tenha sido claro para vocês. Já terminaram a pesquisa? Posso perguntar? Podem comentar aqui e nos falar o resultado. E que outras também você pode pesquisar? Coisas que sejam relevantes, coisas que sejam importantes. Eu vou pesquisar sobre qualquer coisa? Não. Algo que realmente desperte o interesse do leitor ou daquele para quem você vai mostrar a pesquisa. Por exemplo, nós temos aí pesquisas que são contratadas, né? Essas pesquisas são pedidas. Nós temos agora aí o IBGE. Esse ano ele está aí fazendo aí todo o censo, levantamento, com certeza já deve ter ido na sua casa fazer algumas perguntas, certo? Então tudo isso envolve pesquisa e com certeza depois vamos mostrar aí os resultados em gráficos, em tabelas, tá? Para que a gente possa ter uma noção de como está então o nosso Brasil, a nossa população, o Amazonas. Como está a população? Cresceu? Com certeza cresceu. E a nossa área, como é que está a nossa mata, a nossa floresta? Tudo isso é pesquisado. E como isso é importante? Porque através dessas pesquisas a gente consegue então ter uma noção real do que está acontecendo, não só aqui conosco, mas também em todo o mundo, certo? Mesmo assim, mesmo a gente estando no Amazonas, pode estar aqui no Brasil, a gente consegue saber o que está acontecendo lá fora, né, do outro lado, no outro continente, através das pesquisas. E isso é muito importante para os dias de hoje, não é assim? Então, escolha algo, pesquise, ou então você pode aí também pesquisar e verificar. Por exemplo, a quantidade de celulares. Quais são os celulares mais vendidos? Será que são aqueles de última geração? O que o pessoal escolhe mais? Qual é o melhor celular custo-benefício? Com certeza, se você pesquisar isso daí, alguém já fez isso daí. Alguém já sabe, alguém já foi, alguém já testou, já fez tudo isso e trouxe aí bonitinho para que você possa ter essa informação. Isso é pesquisa, tá ok? Então olha aí como é importante, certo? Marcas, quais são as melhores marcas? Pesquisas, certo? Então preferências. E geralmente, né, a preferência é algo que é concorrido, porque as marcas querem a sua preferência. Então, por isso, é feito um investimento nisso, tá ok? Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Espero que tenha ficado claro, então, o que é população, o que é amostra e quais são essas variáveis. Essas variáveis que a gente pode trabalhar, tá ok? Para que você possa exercitar aí na sua sala de aula, onde você está, e fazer a pesquisa e entender quando esse tipo de pesquisa também vem pronta para você, tá ok? Então, finalizamos por aqui a nossa aula e agradeço aí a colaboração e a participação de todos vocês. Até a próxima!